Paz do Senhor, amados, podem estar assentados. Amém. Glória a Deus. Você precisa do impossível? Só Deus para fazer o impossível. Você tem sonhos? Tem muitas pessoas que dizem assim que ele não vai morrer enquanto os seus sonhos não forem realizados. Quer dizer, você não vai morrer se os sonhos for de Deus. Se for só os teus sonhos, mas não é de Deus, morre com eles mesmo. Os teus sonhos têm que ser os sonhos de Deus. Aí sim, Ele vai cumprir na tua vida. Eu quero que você abra a tua Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, capítulo 11. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 11. Nós estamos no ano o ano da unidade. E quantas coisas o Senhor tem falado aos nossos corações. Êxodo capítulo 11, versículo 1 a seguir, diz assim: glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele vos deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata, joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graças aos olhos dos egípcios. Além disso, o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Depois disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a língua, nem contra o homem, nem contra animal, para que saibas que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos esses seus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó, ardendo em ira, pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Daniel, pela água gelada. Que Deus te deu galardão de profeta. Glória a Deus. Amados, a união traz belas consequências, mas a desunião, nós temos visto em vários segmentos da sociedade que a desunião tem trazido morte, literalmente morte. Até mesmo coisas que não acontecia dentro das famílias, nós vemos que a desunião entre esposo e esposa, é comum nós ligarmos a televisão pela manhã, à tarde, no noticiário, fulano de tal separou da mulher de um relacionamento que teve e matou. Filho embriagado, drogado, matou o pai e a mãe, e tantas outras coisas de desunião de sociedade numa empresa, de desunião até mesmo nos negócios, até mesmo entre a corrupção, há uma desunião e matando pessoas. Então a união traz vida, e a desunião traz morte. Esse texto que nós acabamos de ler, amados, trouxe vida. Esse texto, ele nos relata quando Moisés, usado por Deus como libertador do povo de Israel, chegando aqui a última praga, a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus disse assim: essa é a última praga. E se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem desse jeito,
eu darei o livramento para vocês. No domingo passado eu repeti várias vezes que Deus é um Deus de detalhes, e eu continuo a repetir que Deus é um Deus de detalhe. Ele pede que nós façamos do jeito dele e não do nosso jeito. Diga para o teu irmão: é do jeito de Deus e não do nosso. Muitas das vezes você diz assim: a minha vontade eu vou fazer desse jeito. Deus diz: não, primeiro eu, depois outras coisas. Entenderam isso? Primeiro a minha obra. De manhã, levanta cedo, vem para a escola dominical. A carne diz assim: não, eu vou fazer um churrasco. Não. Primeiro vai aprender a palavra de Deus. Nós somos teimosos e queremos fazer do jeito nosso, amado, e não do jeito de Deus. Olha o que Deus disse: Moisés, você vai pegar e avisar todas as famílias de Israel, e vão matar um cordeiro ou um cabrito macho. Diga macho. Macho. de um ano, sem defeito. Vão matar, vão preparar. Se a família for pequena, chame mais a família, é para comer tudo, não é para sobra. Não pode ser cozido, não pode ser frito, tem que ser assado. O texto não diz isso? Para quem que conhece um pouco mais de Bíblia vai entender. Tem que ser assado. Por isso que eu gosto de carneiro assado, né, Grande? Tem que ser assado, com sal grosso ainda. Que jeito. Hoje eu comi um carneirinho assado, viu, Grande? Lembrei de você. Eu cortei assim, eu lembrei do Grande. Só lembrei. Então, meu amado, e Deus disse esse detalhe, disse o seguinte: se o carneiro ou o cabrito, se fosse o nordestino, o bode, for grande demais para a família, traga mais um para comer, mas não é para sobrar nada. Outra coisa que vocês vão fazer: o sangue, a vida desse animal, vocês vão colocar numa vasilha e com um isopo, vocês vão marcar os umbrais e a verga. Os umbrais e a verga de cada porta. Seria para nós hoje o batente e a verga. Os batentes são os dois lados e a parte de cima a verga. Marca com sangue. E não me pergunte por quê. Ninguém quis perguntar para Deus por quê. E ouviram: porque à meia-noite eu vou passar, e aonde estiver marcado com sangue, eu não entrarei com o anjo da morte, mas o lugar que tiver sem marca, eu entrarei e matarei o primogênito. Amados, tenho certeza que muitas pessoas escutaram por um ouvido e soltaram para o outro. Sim ou não? Tem muita gente de judeus, de hebreus ali, que não deram ouvido, como muitos egípcios que deram ouvido, e outras pessoas que deram ouvido, e vamos lá, ó, tem um lugarzinho na tua casa lá que eu vou comer carneiro com você essa noite, eu vou lá, porque ouviu, era a mensagem para todos. Esta foi a ordem do Senhor dentro desse texto, amado. Diante desses comentários, amado, eu quero intitular essa palavra nessa noite: a unidade nos livra da morte. A unidade nos livra da morte. Por que tinha que ser a 10ª praga? Não podia ser a primeira, a segunda? Não é assim, amado, que nós muitas vezes questionamos: Deus, por que teve que ser logo agora? Por que teve que ser nesse ano? Por que teve que ser nesse mês? Por que tem que ser desse jeito? Amado, é do jeito de Deus e não do nosso jeito. E quem serve a Deus obedece quem tem juízo, porque senão você se dá mal. Quem tem juízo obedece. Por que é da maneira de Deus e não da nossa? Porque Ele sabe o que faz, nós não sabemos. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus são maiores que o nosso. Moisés fala ao povo o que fazer quando sair do Egito. Olha bem, vocês vão fazer, amados, quando Deus está no negócio,
até o diabo obedece. Amém? Amém? Quando Deus está no negócio, até o diabo obedece. Amados, ontem o Mano Alberto falando a respeito de Neemias no culto de missões aqui, quando Neemias se apresentou diante do rei, e ele disse que nunca tinha se apresentado com aquela aparência ali, e o rei diz assim: eu sei que a tua tristeza não é enfermidade, mas é problema no teu coração, conta para mim. E logo ele contou, ele desembuchou tudo, está assim, 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 e sabe que depois que ele diz: você está querendo o quê? Quer umas férias antecipadas? Sim, eu preciso de umas férias, porque eu quero lá reconstruir isso ali. E ele era um copeiro, ele entendia de comida, entendia de bebida, mas não entendia de carpintaria, de pedreiro, nada. E ele diz assim: eu quero ir lá para restaurar. Sabe que Deus, quando Deus estava, porque Deus estava nesse negócio, Deus tocou no coração do rei e disse o seguinte: o rei, olha, o que você precisa? Olha, leva isso, leva homens, leva comida, vou te dar uma carta para você, passa nas florestas, leva madeira, e aonde você passar, você tem a minha liberação com essa carta e com a minha assinatura, pode ir. Quando Deus está no negócio, amado, até o diabo obedece. Você quer ver? Tinha uma senhora que escutava um programa de rádio, e ela pedia oração que estava passando por necessidade, que estava sem alimentação tal, e outras pessoas ouviam. E tinha lá um macumbeiro que estava ouvindo também o programa de rádio e viu, e pegou o endereço tal, chamou os camaradas e disse assim: ó, vá lá no mercado, faça uma compra, mas bem caprichada ali, e leva nesse endereço para essa senhora. A hora que ela vai receber, ela vai ficar alegre e vai dizer quem que mandou. A hora que ela dizer quem que mandou, você diz: fala que é o diabo que mandou para ela. E eles fizeram a compra e foram, chegaram lá, e ela se alegrou e glorificava a Deus, e nada dessa mulher perguntar quem que mandou, e ela arrumando as coisas ali, e ajeitando, e glorificava a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. E aqueles rapazes queriam que ela perguntasse, para eles falar que era o diabo que mandou, e os rapazes falaram assim: mas a senhora não vai perguntar quem que mandou? Ela diz assim: ó, eu quero dizer uma coisa para você, moço, quando Deus manda, até o diabo obedece. Acabou. Quando Deus manda, até o diabo obedece, acabou. E nós devemos obedecer, amado. E Deus coloca, olha o que Deus disse através de Moisés: olha, quando vocês saírem, vê se não é absurdo, amado. Seu vizinho chegar, você bate na porta e diz o seguinte: eu vim pegar aqui, ó, me dá para mim vestido, roupa, joias, ouro e prata. Chegava e eles entregavam, o texto diz isso. As pessoas que trabalhavam como servos da senhora pediam também. Deus já tinha tocado no coração daquelas pessoas, já tinha liberado para aquelas pessoas a bênção, amado. Eu quero dizer para você que Deus nessa noite já tem liberado sobre a tua vida a bênção do Senhor sobre a tua vida. Se você recebe a tua bênção, levanta a tua mão e glorifique ao Senhor, porque o Senhor libera nessa noite. Se Deus manda, até o diabo obedece, e ele vai sair do teu caminho. Se ele estava impedindo você ser abençoado, já saiu, porque ele obedece. Ele obedece. No verso 4, amado, Deus diz que iria passar à meia-noite, todo primogênito do Egito seria morto. À meia-noite seria, ele dá o horário, ele diz da hora. E quando Deus fala, ele cumpre, amado. No verso 7, mostra que haverá diferença entre os egípcios e o povo de Deus. Haverá uma diferença. Amado, quando eu olho daqui, amado, eu não vejo diferença, porque nós estamos em unidade, amado. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Essa marca, amado, era exatamente isso exatamente que estava acontecendo naquele povo. E Deus fará diferença daqueles que servem a Ele e daqueles que não servem, porque ali estava a marca do Cordeiro, estava simbolizando ali o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que deu a vida por nós. E quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres da morte e passamos a ter vida através do sangue de Jesus. Raabe, foi colocado lá uma fita de escarlate, uma fita vermelha, que simbolizava o sangue de Jesus Cristo lá. O símbolo estava lá. Por que não colocaram lá uma fita azul? Por que não colocaram uma amarela?
uma verde. O verde ficava mais bonito, mas tinha que ser vermelho. Tinha que ser vermelha. Eu não estou falando nada de time, não sei o que vocês estão falando aí, ó. Então não sei quem que estão falando, eu estou falando que a fita podia ser verde, mas vermelha que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, amado. Ali estava a marca, você tem marca na promessa na tua vida? O dia que você aceitou, amado, dá uma olhadinha no teu companheiro de banco, você vê. Você não está vendo nada, amado, mas se você olhar com os olhos espirituais, o dia que você aceitou Jesus, o Cordeiro marcou você com o sangue, e o diabo não pode te tocar. Deus te livrou da morte eterna. Você tem vida, e vida com abundância. Você tem a vida eterna, amado. Valorize isso. Você é diferente, você é filho de Deus, você é um servo do Senhor, você desfruta do melhor. Deus já ordenou para você nessa terra que todos os egípcios que moram aí, eles vão te liberar a bênção, pá. Ele deu a bênção para você. Tome posse da tua bênção, viva o melhor dessa terra, porque a Bíblia diz: se andares nos meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Você crê? Mas não fique só comendo, venha servir o Senhor também, tá? Porque tem gente que só gosta de comer e não serve ao Senhor. A hora que a barriga dói, ai meu Deus do céu, é melhor você tomar o remedinho certinho todo dia, na hora certa, daí não vai doer nada. Esteja na casa do Senhor, quanto tempo puder, nós não sabemos até quando vai ser, mas venha na casa do Senhor. Capítulo 12 do livro de Êxodo, Deus dá os detalhes como se livrar da morte. O primeiro detalhe, deve estar unido. Olha, amado, quantos PGs eles montaram lá no Egito? Vocês já imaginaram quantos PGs que eles montaram lá? Estavam unidos os PG. O Kadosh, o Isaac, cada um no seu cantinho, tudo quadradinho lá. O Efraim, o Ágape, estavam lá, comendo bode assado. Que coisa boa, hein? É uma boa ideia. A hora que vocês quiserem fazer nos PG um bode assado, um cordeiro, me avisa que eu vou lá. Vamos comer. O Grêmio diz que vai também. Não fazemos esse esforço, fazemos, Grêmio? Até assamos o carneiro para vocês. Mas estavam todos unidos. Todos unidos. O cordeiro de um ano, sem defeito. Sem defeito. Deus olhou lá do céu e não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo. Amados, Deus, quando Abraão conversava com Deus a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão disse assim: Senhor, se tiver lá 40 justos. Abraão foi bondoso. O Senhor vai destruir a cidade? Não destrua. E se tiver 30 justos? Não destrua. E o Abraão disse: Senhor, me permita perguntar mais uma vez ainda. E se tiver 10 justos? Não destrua. Se tiver um justo, eu não destruirei. Nem Ló era justo, amado. Nem Ló era justo. Estava desviadão mesmo. Desviado. Vivendo lá no meio, criando os filhos no meio de tantas coisas erradas. Se você ler o texto, olha que Deus ouviu a oração de Abraão e livrou Ló. Não diz o texto isso? Foi por intermédio da intercessão, da oração do seu tio Abraão que livrou ele. Não porque ele era justo, não. Não era justo, porque se fosse justo, Deus não destruiria aquela terra. O próprio Deus disse isso: se tiver um justo, eu não destruo. Amado, eu quero dizer para você, meu amado, se você anda na presença do Senhor, em retidão, em justiça, as mãos do Senhor estão sobre a tua vida. O inimigo não te toca, as portas se abrem, tudo vai bem na tua vida. Eu quero dizer, eu te convido, você como filhas e filhos de Deus, marcado pelo sangue do Cordeiro, viva em justiça, viva servindo o Senhor, cumpra a palavra do Senhor na tua vida, tenha prazer de adorar o Senhor, busque o Senhor em primeiro lugar, que Ele te livrará da morte eterna.
Muitas pessoas têm medo da morte física. Até esses dias vimos o irmão Romeu, que recebeu um grande milagre. Diz assim, a senha dele estava errada. A senha dele foi errada. E amado, o testemunho dele é maravilhoso, amado. Hoje ele não está aqui, que já foi 7h30 da manhã. Ele tem que estar lá em Cascavel para fazer uma cirurgia de cataratas. Então ele já está lá, já em Palotina, posando lá para amanhã cedinho para lá. Mas devido às testemunhas e o que aconteceu antes, três pessoas com o mesmo sonho, e o sonho era de morte, que via a irmã Creuza viúva. E quando fez todo tipo de bateria de exame e perguntaram para o médico o que causou essa dor nele, o médico disse assim: pode ser que o abdômen, que é meio saliente dele, né? Que é meio saliente, ele veio, para você entender, empurrou a tripa, dobrou a tripa ali, e ele aconteceu toda essa dor. Pode ser, mas para nós aqui, amado, que já acompanhamos muitas pessoas, amado, ali, o sintoma dele, de tomou Buscopan na veia, não passou, tomou morfina, amado, 2, 3 dias sem evacuar. Sabe o que quer dizer isso? Um tumor no intestino que estava se espalhando para tudo que é lado. O resultado é esse aí. A maior parte da pessoa falou assim, não falava, mas era isso que pensava. Mas o Senhor foi lá e colocou as mãos na vida dele e fez um grande milagre, amado. E hoje ele glorifica ao Senhor e diz assim: não, a minha senha estava errada. Eu quero dizer, amado, que Deus é um Deus da livramento. Ele livra você da morte, Ele te dá saúde, Ele te livra do perigo, Ele abre a porta, Ele te dá o melhor dessa terra, amado. Basta você servir a Ele com alegria, que a unidade traz vida e vida eterna, amados. Porque essa vida, amado, é passageira. Se você tem medo da morte física, e se eu falar para você da morte eterna? O dano da segunda morte, que vai sofrer lá no inferno, no fogo do inferno, dia e noite, não vai morrer não, onde o bicho não morre, tormentado pro resto da vida, eternamente, ali. Isto é a morte. Se eu perguntar para vocês não querem ir? E o que você está fazendo para não ir para esse lugar? O que você faz para não ir? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Agora eu pergunto para você, são filhos, né? Mas você tem comportamento, tem servido a Deus como filhos? Será que o teu Pai, Deus Todo-Poderoso, quando Ele olha do céu, Ele te considera como um filho verdadeiro? Ou muitas vezes você está desobedecendo a Deus? Ainda no capítulo 12 de Êxodo, versículo 7, diz: com o sangue era para marcar os umbrais e verga. Com o sangue. Versículo 12, capítulo 12, verso 11: comereis com lombos cingidos e alparca nos pés e cajado na mão, pois é a Páscoa do Senhor. Olha bem o que ele diz: desde que vocês vão comer dessa forma, lombos cingidos, alparca nos pés e cajado na mão. Sabe o que significa isso? Tem que estar pronto para a partida, tem que estar pronto para entrar na terra prometida. Amém, amados? Amados, presta atenção assim, amado. Lombos cingidos. Os homens e as mulheres, a única diferença da roupa da época, eles cingiam com um cinto. Era diferencial de roupa da mulher e do homem. E quando Deus diz assim, lombos cingidos, é fácil correr com uma saia por aqui e um pouco não tão larga. É fácil correr ou não? Vai correr, vai acontecer o quê? Vai cair, não vai? Então lombo cingido é isso aqui, ó, amados. Levanta, sobe acima do joelho e cinge os lombos. Está pronto para fazer esse movimento aqui, ó. Tem que ser rápido, tem que andar rápido,
tem que andar rápido, cajado na mão, isso para apoiar, porque o cajado é poder nas tuas mãos, amado. E é assim, amado, desde o dia que você aceitou Jesus, você tem que estar preparado, com alpaca nos pés, com lombo cingido e cajado na mão, porque o Senhor a qualquer momento diz assim: está na hora do meu milagre. E Ele disse que a hora era meia-noite. Por que a meia-noite? Meia-noite é o momento que passa. Se você perceber, amado, a meia-noite, se você estiver perto de um rio, aonde tem barulho de correnteza, cachoeira, se você prestar atenção, quando dá meia-noite, há um silêncio, amado. Há um silêncio à meia-noite. A passagem de um dia para o outro, uma mudança de dia, e o Senhor diz: à meia-noite eu passarei, e ali Ele dará vida para aqueles que merecem, e dará morte para aqueles que não confiaram e não acreditaram na sua palavra, não confiaram no sangue do Cordeiro. Eu quero dizer aqui, que aqui tem pessoas que creem na palavra do Senhor, amém? Aqui tem pessoas que estão esperando a volta do Senhor, estão dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, estão clamando ao Senhor, porque esse mundo jaz no maligno. Nós queremos estar com o Senhor, estamos preparados com o cajado nas mãos, estamos com o lombo cingido e com a alpaca nos pés, preparado. O Senhor deu essa dica para ele, pois é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa coelhinho botando ovo de chocolate. Gostou, né? Deu água na boca comer chocolate, né? É isso que significa? Páscoa significa passagem. E lá no Egito começou a Páscoa do Senhor. O Senhor passou, trazendo vida para aqueles que creram na palavra, e trazendo morte para aqueles que não creram na palavra do Senhor. Isso é a Páscoa do Senhor. Passagem. E deu até o que era para comer. Ele diz assim: faça isso, porque é a Páscoa do Senhor. No capítulo 12, verso 22, Deus diz que é para fechar a porta e não sair. Fecha a porta e não saia. Fecha a porta e não saia. Amados, você é curioso? Quantos curiosos nós temos aí? O Bernardo lá é o primeiro que é curioso. Agora você imagina os gritos que aconteceu. Teve muitos gritos, não teve? Será que não tinha uns curiosos lá comendo o cordeiro, o cabrito lá, e escutando, e curioso, doidinho para abrir a porta para saber o que está acontecendo lá fora? Não é isso que muitas das vezes nós gostamos de dar uma saidinha para ver o que está acontecendo lá no mundo? O que será que está acontecendo lá, hein? Deus diz assim: fecha a porta e não saia. Fecha a porta dos teus olhos, fecha a porta dos teus ouvidos, fecha a porta do teu nariz, fecha a porta da tua boca. Essas são as entradas da alma. É por aí que entra todo o pecado. Fecha a porta, fecha e não saia. Fecha a porta para o pecado, para o mundo. Olha o que a Bíblia diz: aquele que se constitui amigo do mundo, o que acontece com eles? Ele é inimigo de Deus. Pastor, então eu não posso ter amizade com as pessoas? Não é isso. Amigo é aquele que tem comunhão com as coisas do mundo. Não, estou lá, estou ganhando para Jesus. Essa pessoa, estou lá só no skin, na cervejinha, no vizinho. Não, estou ganhando ele para Jesus, estou pregando para ele. É amigo do mundo. Estou lá, só por aqui, e diz que está ganhando para Jesus. Esse se constitui o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Não. Eu quero ser amigo de Deus. Amado, poucas vezes na Bíblia se vê, principalmente no Velho Testamento, Deus chamando alguém de amigo.
Não é verdade? Quem que ele chamou de amigo? Abraão, meu amigo. Ele diz no texto de Ezequiel, mesmo que esteja Abraão, Daniel e Samuel, ele cita esses três. Agora olha o texto que a irmã Carmen leu no início aqui. Pastor, já nem sei o que eu comi agora na janta, mas você está no culto aqui, você sabe o que foi lido. Vou refrescar a tua memória. Olha o que a Bíblia diz. O próprio Jesus disse: eu não vos chamo mais de escravos, mas eu chamo vocês de quê? Amigos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo faz. Então no tempo da graça, o Senhor te chama de amigo, amiga. Você é amigo de Deus, você é amiga de Deus. Diga para o seu colega que você é amigo de Deus, que é amiga de Deus. Amado, você já imaginou ser amigo de Deus? Amigo de Deus é maravilhoso, amado. Esse amigo, amado, não é somente na hora que você precisa, amado, porque tem muitas pessoas que têm uma amizade interesseira. Ele só chega a você: ô meu irmão, estou precisando do teu carro, tem um dinheirinho emprestado para mim aí, amado. Ô, estou precisando de uma... Esse é só um amigo interesseiro. Quanto tempo ele te procura, você já sabe que ele está querendo alguma coisa para ele. Amigo de verdade, ele está sempre com você em todas as circunstâncias. E Jesus é esse, Ele quer que você esteja com Ele todos os dias. Ele te conhece por dentro e por fora, amado. Ele sabe quando você, até a intenção do coração. Ele sabe quando você vem na casa do Senhor, quando você está com a intenção de ser abençoado, mas você não quer nada com Ele. Ele sabe, até isso Ele sabe. Mas eu quero dizer que nessa noite tem vidas que têm um interesse, que é um compromisso com o Senhor. É casada, é noiva com o Senhor Jesus Cristo. Isto é compromisso com Deus, amado. Fecha a porta. As portas fechadas, o destruidor não entra. Se você ler o texto de capítulo 12, o Senhor disse o seguinte: se vocês fecharem a porta, o destruidor não vai entrar. Se você conferir a tua Bíblia aí, o versículo 22 do capítulo 12 de Êxodo, olha o que diz: entre, fecha a porta, e assim o destruidor não entrará. Não diz isso? O destruidor não entrará. Se você fechar a porta, o destruidor do teu lar não vai entrar. Se você fechar a porta, o devorador das tuas finanças, do vestir, do calçar, do alimento, não vai te destruir, não vai entrar. Se você fechar a porta, o destruidor de sonhos não vai entrar. Se você fechar a porta, as enfermidades não vão entrar, não vão destruir o teu corpo físico. Se você fechar a porta, o devorador não vai entrar na tua vida, amado. Fecha a porta. Dá uma olhadinha. Sabe aquela olhada que todo chefe de família faz, todo homem casado, todo pai faz antes de dormir? O que o pai faz antes de dormir? Não é só colocar o lixo para fora, não. Não é só colocar o lixo para fora. Mas o que ele faz? Dá uma olhada na porta, vê no portão lá se está fechado, se cadeado aqui. Todo pai faz isso, não faz? Todo marido faz isso. Deus nos convida nessa noite a dar uma olhada na nossa casa espiritual. Fecha a porta. Analise como é que está a tua vida. Será que você não tem dormido e deixado a porta aberta, as janelas abertas na tua vida? Quem sabe você está reclamando: por que aconteceu isso na minha família? Por que aconteceu isso com a minha esposa? Por que aconteceu isso com meu filho? Em vez de você perguntar o que aconteceu isso, dá uma olhadinha se as portas não estavam abertas, se as janelas não estavam abertas. O Senhor diz: entra na casa, fecha a porta, e assim o destruidor não entrará. O Senhor nos dá toda a orientação para que o inimigo não entre na nossa vida. Porque se ele entrar, amado, ele faz um estrago.
E não pense, muitas pessoas como cristãos são muito imprudentes, para não dizer outra coisa. Eles acham assim: eu não sou dizimista, então o inimigo pode entrar só nessa área de finança. Mas daqui a pouco ele começa a dizer o seguinte: ué, mas a minha vida financeira está igualzinho, não melhorou nada. Então é conversa fiada. Mas e as outras áreas? Seria mais ou menos isso. Um pai de família reúne a família, carrega as bagagens no carro e vão viajar. Mas antes de viajar, ele arruma toda a casa, ajeita ali, pega ali. Hoje não pega nem a caneta. Vamos deixar uma mensagem aqui na tela dessa televisão aqui, nessa smart aqui. Vamos deixar uma mensagem para ele. Vamos digitar e vamos deixar aqui uma mensagem: Senhor ladrão, se o senhor entrar na minha casa, por favor, não leve a minha televisão, não leve as joias da minha esposa, não leve a moto, não leve as bicicletas dos meus filhos, mas eu estou deixando esse relógio velho que não funciona e esse rádio velho também que não funciona, pode levar, que eu estou liberando. Assinado, proprietário da casa. Você já imaginou o ladrão entrar na casa por uma brecha que aconteceu ali, e ele deparar com essa mensagem? O que ele vai fazer? Ele vai rir. Ele vai rir. Bobinho esse proprietário. Ele vai levar o quê? O que é de melhor. Moral: quando o diabo entra, seja por porta que for, seja pela falta de contribuir, seja por desobediência, por outro tipo de pecado, ele entra na tua casa espiritual, ele mexe aonde ele quiser, ele está lá dentro. Escuta isso. Por isso que Deus diz: entra e fecha a porta da tua vida espiritual, para que o destruidor não entre na tua casa, na tua família. Porque a hora que ele entrar, ele está lá dentro, ele vai levar, ele vai destruir o que você tem de melhor. E Deus não quer que aconteça isso. Ele está te avisando você. Portanto, seja obediente, não seja um rebelde à palavra do Senhor. Sirva o Senhor com alegria e feche as brechas da tua vida, para que o inimigo não tenha como entrar, não tenha como perturbar a tua vida. Amém? Estamos entendidos? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 26 do capítulo 12, diz assim: quando os seus filhos perguntarem a respeito deste culto, porque ele diz que ia fazer um culto. Que culto que era? A partir daquele momento, toda a data, aquela data seria para a Páscoa do Senhor. Todos os anos eles se reuniam para fazer a Páscoa do Senhor. E quando os filhos perguntarem: pai, por que esse culto nessa data? E eles iam falar: sabe, um dia o Senhor passou pelo Egito e as nossas casas estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, nós tivemos vida, mas aqueles que não estavam marcados foram mortos. Por isso nós estamos comemorando a vida, a passagem que o Senhor tem nos dado. Quando os nossos filhos perguntarem, desde pequeno: por que você dobra o joelho e ora? Por que nós temos que ir na igreja todos os dias? Por que nós cantamos e adoramos o Senhor? Por que nós temos que carregar essa Bíblia? Por que nós fazemos isso? Faz os porquê. Você vai dizer assim: um dia, meu filho, eu e a sua mãe estávamos à beira da morte. Nós estávamos caminhando para o inferno, para a morte eterna. E Jesus Cristo, Ele passou para a nossa vida, marcou a nossa vida e nos deu vida. Hoje nós pertencemos a Ele. Por isso que nós fazemos todos os dias isso. Quando vocês que têm os seus filhos pequenos, como a Sofia que foi apresentado: pai, mãe, papai Clóvis, mamãe Ana, por que nós temos que ir na igreja pelo menos umas 2 vezes por semana, pelo menos domingo? Por que nós cantamos? Por que nós oramos assim? Eles vão dizer: um dia, papai e mamãe entrou na igreja e ouviu uma palavra que falava de um homem chamado Jesus Cristo, e Ele nos libertou, nos deu vida. E nós vamos seguir, porque nós vamos morar no céu, e você vai junto conosco, vai fazer igualzinho a nós.
É isso que nós devemos fazer com nossos filhos. Foi isso que Deus disse assim: se os seus filhos perguntarem a respeito desse culto, dizei que Deus livrou da morte. E Deus livrou ou não livrou nós da morte? E Deus me livrou, livrou você. Aqueles que Deus livrou, levanta a sua mão e dão glória a Deus, porque você tem vida e vida eterna, amados. No versículo 28 do capítulo 12 ainda diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A unidade traz vida, a unidade nos livra da morte. O Senhor deu as coordenadas como devia fazer. E nesse versículo 28, foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. A unidade em obedecer livrou o povo de Israel da morte, e também nos livrará da morte eterna, se nós confiarmos e fizermos como o Senhor ordenara. Quantos querem fazer como o Senhor está nos ordenando? Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta noite. Obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está com os seus olhos fitos e os seus ouvidos atentos ao clamor que se fizer nesse lugar. E nós queremos nesse momento colocar a vida do irmão Antônio, que vai fazer cirurgia. Que o Senhor use a vida dos médicos, as suas mãos, para que tudo corra bem e que nenhuma sequela fique, Senhor amado. Senhor, a vida, Senhor, do irmão Romeu, que vai fazer, Senhor, essa cirurgia, Senhor, de cataratas, Pai amado, o Senhor possa colocar as tuas mãos, que fique perfeito, Pai amado. Senhor, a vida da tua filha Gabi, Senhor amado, Senhor, tu sabe, o Senhor formou esse olho, Senhor, perfeito, Pai amado, e todas as partes, Senhor, desse olho, Pai amado. Senhor, que no dia de amanhã, Senhor, os médicos, Senhor, fiquem surpresos, Senhor, porque as tuas mãos têm colocado sobre ela, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Senhor, a vida, Senhor, da sogra do Paulo, Pai amado, que no dia de amanhã também, Senhor, vai passar pelos médicos, Pai, Senhor, e tantos mais, a vida da Cláudia, Pai amado. Coloca as tuas mãos santas e poderosas, Pai querido, e venha agir de uma forma poderosa na vida dela, Pai amado. E aí as pessoas que aqui estão, Senhor, a vida, Senhor, da Fátima, que essa dor, essa enfermidade não volte mais, Pai amado, e que elas glorifiquem o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e o povo de Deus, os filhos de Deus, que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, digam: que Deus te abençoe, e abençoe teu irmão, em nome de Jesus.